Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Você está no Agrega Podcast. Eu sou o Lucas Duarte. Tudo bem? Eu sou o Gabriel Jesus. Salve, salve. Quem tá falando é o Davi. Hoje a gente está com um convidado muito especial, é o Gabriel Ronaldo. Ele é coordenador do MBL de Porto Alegre e tem um foco especial na área de segurança, é isso? Pode se apresentar aí, Gabriel. Cara. Tudo bom então, pessoal que está assistindo aí? Meu nome é Gabriel Ronaldo, sou coordenador aqui do Núcleo de Porto Alegre, do MBL, como os guris disseram. E cara, na verdade eu me interessei pela política justamente pela área de segurança pública e de educação, assim, são as áreas que eu me identifico mais e eu gosto sempre de me aprofundar nelas. Queria dar as boas-vindas aí pro Ronaldo. Agradecer a presença dele aqui hoje. Com certeza a gente vai estar fazendo aqui uma conversa muito produtiva sobre assuntos bem importantes, principalmente para o nosso país. Eu queria começar falando com ele um pouco assim, ele tendo apenas 20 anos e já é o coordenador do MBL de Porto Alegre. Queria falar um pouco sobre isso, sobre a caminhada dele, de onde que veio esse interesse, de onde começou tudo isso, até tu chegar hoje como coordenador do MBL. Fechou. Cara, então, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de política no geral, porque eu acho que é uma coisa importante e a gente sempre vai ter vários assuntos pra gente debater, e assim, quando a gente fala de política, a gente sempre pensa numa esfera nacional, né? E quando sempre vem aqueles assuntos polêmicos, coisa, aquela discussão, todo mundo aqui no ensino médio já viu alguma discussão intensa dentro de uma sala de aula, né? Vocês provavelmente passaram por isso e ainda devem passar. Sim, E eu com sempre certeza. gostei de questionar algumas coisas que a gente tinha como muito certeiro e, cara, eu não gosto daquela coisa onde as pessoas te empurram, não um questionamento, mas te empurram uma ideologia que tu tem que aceitar, entendeu? Uhum. E o MBL, cara, ele é um grupo liberal, que é uma ideologia que eu concordo, a gente tem um estado mínimo, né? A gente permite as pessoas serem donas das próprias vidas. E, enfim, foi casando isso, e aí começou toda aquela loucura com a Dilma, né? No caso, o MBL começou lá em 2014. E aí o MBL eu vi ele como um espaço onde a gente podia falar de liberalismo econômico com uma forma jovem. E aí eu fui crescendo, estudando bastante, participando do teatro, que a gente conversou antes, né? Eu fiz 4 anos de teatro. Sim. E foi me dando portas, assim, para conseguir me comunicar bem com as pessoas. E acabou que eu conheci o pessoal do MBL. Eu comecei a fazer parte do MBL no início desse ano. Eu só antes tinha conhecimento, conheci algumas pessoas, mas nunca tinha feito parte de verdade, né? E, cara, o MBL ele é muito aberto, independente de idades, para pessoas que querem se engajar na política, né? A gente tem membros de, por exemplo, 11 anos, 15 anos. Basta tu realmente querer estar afim, querer conhecer. Claro, né? Todo mundo tem suas limitações, né? Um menor de idade, ele com certeza não vai poder sair abraçando meio mundo, porque o cara tem responsabilidades dele e a gente reconhece, né? Que os jovens, eles precisam de espaço para lidar com as próprias vidas, com o próprio tempo. Mas, no geral, é um grupo sempre muito aberto, independente de idade, cara. Basta tu querer, entendeu? E eu acabei parando na coordenação por causa de toda a minha experiência com o teatro, né? Eu tive meus anos de experiência lá e o meu estudo também. E basicamente o pessoal me deu a confiança, eu fui ganhando confiança cada vez mais e tô aqui, cara. É meio recente até para mim, assim, dizer, porque foi bem rápido, assim. Sim, e é muito interessante, principalmente o que tu falou, antes em relação ao ensino médio, porque parece que é muito imposto essa ideia de que é a direita e a esquerda, e principalmente nos dias atuais tem muito esse estereótipo da pessoa que é de esquerda e da pessoa que é de direita. Então, se a pessoa ela vai, se aprofunda um pouco no assunto e ela vai atrás disso e ela começa a pensar de uma forma diferente, já é um destaque muito grande das outras pessoas que criam esse estereótipo. Principalmente que a gente vê, pessoas de esquerda não falam com pessoas de direita não falam com pessoas de esquerda, então cria meio que esse preconceito. Então, se tu consegue buscar algo além disso e pensar além, isso já é muito valorizado, pelo menos eu penso assim. Não sei o que vocês acham, Griff. Parece que a Guerra Fria chegou no Brasil agora, tá ligado? Tá na nossa geração ainda. O Twitter, então, nossa, o negócio é um mar de guerra. E não sei, tipo, ficou algo muito vago o que, que é direita, o que, que é esquerda. As pessoas caracterizaram muito a esquerda por ter aquela vibe mais hippie, liberação da maconha.
é a favor dos direitos humanos, e a direita por ser aquele cara mau, empresário que paga baixo salário do empregado, entre outros. Mas eu acho que ficou muito vago e eu acho que se a gente conseguir buscar algo além, como o Davi disse, a gente vai conseguir melhorar no nosso futuro e no nosso desenvolvimento. E eu acho que eu acompanho já o MBL já faz uns 2 anos, 2 anos e meio, e é muito interessante isso que, como o Lucas falou, que como se fosse a Guerra Fria, que divide em dois lados, o MBL traz toda uma questão de tentar o diálogo também, que é muito importante, que hoje em dia, cada vez mais torna mais complicado conseguir dialogar com uma pessoa. E o MBL meio que abre isso de trazer tanto conteúdo informativo para pessoas como eu, que não sou nada em relação à política, de uma forma mais simples, uma forma mais fácil de tu entender. E eu acho isso muito importante para as pessoas que não têm acesso nenhum a esse tipo de conteúdo. Então, tu começar assim, tu poder começar meio que do zero, assim, aprender tudo da política e meio que daí sim tu entender de qual lado que tu pensa, ou quais os pontos positivos, negativos, e isso é muito interessante. Cara, na verdade eu costumo dizer que assim, a gente não tem idade para política, sabe? Ou uma formação para política. A política ela é do indivíduo, a política ela é feita de pessoas. Então, tipo, no momento que tu é um cara que tu começa a pensar, tu começa a ter uma ideologia própria, sabe? Tu acaba parando nisso de alguma forma. E realmente a gente tem toda essa questão de direita e esquerda, é uma quebraçada louca em relação a isso aí, né? E, cara, a gente vive um estereótipo muito grande, só que eu acho que uma coisa que faz o MBL ser interessante, principalmente para mim, é que, cara, que até, na verdade, até cômico a gente falar sobre isso, porque a gente estava numa reunião online, obviamente por causa da pandemia, né? E aí eu comentei um negócio sobre o negócio do PSOL, cara. Porque o PSOL, ele é socialista, né? Ele é de esquerda, ele contraria toda a ideologia que o MBL tem. Só que a gente tava falando que, cara, eu, por exemplo, sou um cara que eu prefiro que o cara seja um pessoalista do que o cara seja um petista, por exemplo. Porque o petista, ele tem pouca ideologia. O PT, ele é um partido de pouca ideologia e muito populismo, na minha opinião. Já o pessoal, a gente vê que é um pessoal que é muito mais engajado e acredita naquilo que prega. Então, o problema a gente nunca vai ser a ideologia, né? Mas o que a gente faz com ela. Então, acho que no momento que a gente começa a entender dessa forma, a gente começa a respeitar as ideologias contrárias à nossa, a gente acaba tirando um pouco dessa guerra e começa a pensar melhor, né? Apesar que o MBL também foi responsável por essa pluralização louca e também fazer esse acirrar esse debate. Mas realmente, a gente vive um tempo bem conturbado, até porque a gente fala de esquerda e direita. Por exemplo, o MBL hoje ele é contrário ao Bolsonaro. Só que a gente é de direita também, entendeu? Sim. Então fica meio complicado. E a gente é um caso meio específico, né? Porque no pessoal de esquerda a gente é fascista, nazista e tudo que dá para ser, e pro Bolsonaro a gente é comunista. Então é meio foda. Não, mas eu Mas acho interessante esse ponto, até porque o MBL sendo de direita, o Bolsonaro sendo de direita, e o MBL não apoiar o Bolsonaro, isso já é interessante para mostrar que não existe isso de só dois lados, que tanto a direita quanto a esquerda tem vários caminhos, se é que pode se falar assim. Então é muito importante destacar isso, que nem todo mundo que é de direita apoia tudo da direita, nem todo mundo que é de esquerda apoia tudo da esquerda, e eu acho isso bem legal. não, total, cara, é essencial. É essencial pra gente poder evoluir politicamente, né? Fora que esse conceito do MBL de trazer a liberdade para a gente mostrar que existe um mundo melhor e que tem como trazer um mundo mais livre, atrai principalmente os jovens, né? Que a gente vê que muito tempo atrás ele era aquele jovem revoltado, que até às vezes se engajava por uma parte mais revolucionária, socialista, comunista, e que hoje a gente vê essas pessoas se engajando também para o lado do libertarianismo, né? De trazer mais liberdade ao invés de diminuir ela, né? Por exemplo, acredito que o Davi e o Lucas também conheceram no ensino médio, no começo do ensino médio, nono ano, que é essa época que a gente começa a se engajar mais na política, né? Conhecer o mundo ao nosso redor. Principalmente quando chega a época de eleições, assim, daí tu começa a pensar, nossa, mas será que qual lado que eu fico, o que que eu penso, ou para onde que eu vou, mais ou menos assim, pelo menos para mim começou assim, no perto da eleição, que eu me lembro, e daí que o cara começa a refletir assim, nossa, mas
lógico que eu não tinha idade para votar nem nada, mas, nossa, em quem eu votaria, porque acaba se tornando um assunto que é falado todas as horas, na escola, ou no rádio, ou na TV, então aparece em todos os lugares, então tu acaba começando a se questionar sobre isso. E quando tu é muito novo, assim como a gente foi ali na época da eleição, é só besteira que sai da tua boca, porque tu é influenciado por qualquer videozinho que tu vê no YouTube. Um cara fala sobre a opinião dele, aí tu vai lá, nossa, verdade, razão. Não, esse cara que tá certo. Aí tu vai ver o cara do outro partido fala sobre outra. Não, peraí, o que tá acontecendo aqui? O cara também tá certo. E aí, tipo, tu é muito volátil, tu é muito influenciável, então eu acho que bem que tinha falado que a gente é muito novo para falar de política. Principalmente quando a gente tinha ali, acho que uns 14, 15 anos, a gente falava de política como se fosse ali, Bolsonaro e Haddad era como se fosse, sei lá, Marvel e DC, sabe? Parecia personagens quando tu via as crianças na escola falando, não sei o quê, sou Bolsonaro, mito, mito, mito. Aí as gurias, não, PT, 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 é um negócio, se eu for ver antigamente, tudo que aconteceu naquela época, eu ia rir muito. Meu Deus do céu. Cara, na verdade é muito louco a gente pensar nisso, né? Porque, por exemplo, eu quando eu comecei a me engajar pela primeira vez na política, cara, foi nas eleições de 2014. Quando a gente tava naquela treta louca da Dilma e do Aécio, sabe? E todo aquele monte de manifestação por causa de valor O de pessoal saindo pra passagem, rua, toda nossa aquela loucura senhora. louca, entendeu? E, na verdade, a gente falando assim de coisa jovem, né? Tipo, a gente no MBL, cara, a gente tem o maior exemplo de todos dessa coisa. Que, na verdade, eu até considero o MBL, cara, um diferencial nessa história, sabe? Porque quando a gente era mais novo, assim, a gente sempre escutava, como a gente escuta hoje algumas pessoas mais velhas, tipo, que é da idade, sabe? Tipo, agora tu tá engajado, depois tu vai largar de mão, esse tipo de coisa. Cara, eu acho que o MBL ele vem justamente pra quebrar isso, sabe? Tipo, olha o maior nome, um dos maiores nomes que a gente tem no MBL hoje. Vocês provavelmente devem conhecer. O Kim Kataguiri. Cara, o Kim, quando ele começou a participar de debate, começou a aparecer na TV, começou a discutir com os políticos tudo, o Kim devia ter, tipo assim, ó, uns 18 anos, se eu não me engano. E, tipo, o cara, ele quebrou a barreira e hoje o cara é deputado, entendeu? Eu acho que o MBL representa muito isso, até porque quando a gente fala de liberal, cara, muito é de economia. E como é que a gente estava acostumado a ver economia antes? Pô, aqueles cara, aquele velho estereótipo, né? Um velhão, barbudo, gordão, falando de número e ninguém entende nada, tá Sim. ligado? E hoje É, não, a gente consegue debater de forma muito mais fácil, sabe? Tipo, é muito mais tranquilo de falar sobre isso. eu conheci o MBL foi pelo Arthur Duval, né? Mamãe falei, como todo bom internauta. E aí depois eu fui conhecer o Kim. E aí eu fui ver, nossa, mas ele é muito mais novo que o Arthur e, tipo, ele já tá dentro do partido, o Arthur ainda não tava, né? E aí eu, pô, o cara é muito novo e tá falando, tipo, de frente a frente com os caras que já estão lá dentro da câmera há anos, sabe? Já tem uma história dentro. E ele tá debatendo cara a cara, sabe? E bem preciso a fala dele. Então eu achei algo, tipo, pô, e aí depois eu fui conhecer o MBL em si e todo o projeto deles e as ideias. E eu curti bastante, aliás. Na verdade, foi isso que bateram muito no Kim quando ele entrou, né, cara? Porque, tipo, o Kim, quando ele assumiu como deputado, até antes na candidatura mesmo, todo mundo batendo porque ele era muito novo, sabe? Tipo, porque é só um moleque e tal. E aí o cara vai lá e ele prova que não é assim que funciona, entendeu? E eu acho que é isso que é legal, cara, porque permite que pessoas que queiram pensar nisso, sabe? Na política, consigam mostrar que tem como fazer sem tu ser um baita expert em muita coisa. Apesar que eu, sinceramente, admiro muito o Kim pela inteligência dele. Eu acho que ele é um cara muito à frente da idade dele. Então, até só assim uma correção rapidinha, cara. O MBL ele não é um partido, tá? Ele é um movimento. A gente não pode falar que o MBL é um partido ainda. No futuro visa ser, mas hoje não é um movimento político ainda. Quer dizer, é um movimento político, perdão, não é um partido. Mas eu acho que o Kim ele é essa representatividade do jovem, cara. Eu penso muito assim. Essa vontade de mudar, de fazer o melhor pro nosso mundo, né? E todos se juntarem para isso, buscar sempre o melhor.
Eu pesquisei aqui algumas coisas que eu vejo muito as pessoas falando de que o MBL apresenta pra gente são ah, os problemas que também acontecem com os partidos grandes, né? Por exemplo, escândalo de corrupção, ou algumas pessoas que parecem ser uma, mas não são. E até mesmo no próprio portal do MBL aqui de Porto Alegre, vocês falam muito sobre o portal da transparência, né? Que, se eu não me engano, é um site que tu consegue controlar como que está funcionando com a própria transparência o nosso sistema do governo, né? As pessoas que estão gastando coisas a mais. Tu consegue explicar um pouco melhor pro pessoal para eles entenderem? Consigo sim. Cara, o portal de transparência é o seguinte, tá? Ele é um portal do Estado. Na verdade, o portal de transparência da Câmara de Porto Alegre, que é o que eu falei naquele vídeo lá, que vocês devem ter visto. Cara, basicamente, aquilo lá é um site que tu entra e tu pesquisa o mês, tu pesquisa o ano e o vereador, e ele te diz tudo com que o cara gastou. Tudo, tudo, tudo. Tudo vai estar lá, cara. Tudo que vocês podem imaginar vai estar lá. E é que nem eu brinquei naquele vídeo. É uma coisa de louco, assim. É um negócio pra um cara que gosta de uma pegada mais terrorista, assim, porque é um absurdo as coisas que tu vê lá. E a gente do MBL Porto Alegre, a gente está começando a trazer essa ideia de vídeos didáticos, ensinando mesmo sobre isso. Inclusive, a gente pensa na ideia de fazer um vídeo mostrando como é que tu acessa o portal de transparência, como é que tu usa, né? Mas, assim, cara, basicamente tu procura lá, portal de transparência da Câmara de Porto Alegre, e tu vai aparecer 4 opções, assim, e uma delas vai ser para tu verificar os gastos. E aí tu clica ali e é, tipo, super acessível, cara. Vai ter, tipo, 3 barrinhas, uma que vai ser um mês, uma que vai ser um ano e outra do nome do vereador. E tu pesquisa ali o cara que tu quiser e é certo que os gastos dele vão estar ali. Não tem jeito, assim, vai estar certo, tu vai conseguir ver tudo que o cara declarou gastar. Aí, claro, né? Tem as coisas que a gente não entende muito bem e que a gente bate muito no MBL, porque é um absurdo a gente ver a questão de a gente estar numa pandemia, né? Empresas quebrando, pessoas passando fome, e a gente vê vereador aí gastando uma paulada de dinheiro com coisas tipo assim, cara, carta. Tipo, não faz sentido, entendeu? Sim, sim. É um absurdo. As pessoas até cobram, né? Porque nessa época tem muitos lados sociais, por exemplo, empresários ou empresas muito grandes que estão abrindo a mão, né? Às vezes de um lucro tão grande, às vezes de desenvolver mais ainda para conseguir consumir uma receita mais neutra e não prejudicar os outros, né? E a gente vê, por exemplo, essa área das pessoas que trabalham na política não ajudar o povo, né, em si, continuar com esses gastos exorbitantes que não traz tanto retorno, né? E aí esse cara depois que se vende como uma nova política, né? O cara que vem pra mudar e tal, tal, tal. Só que a verdade é que não é, cara. Principalmente quando a gente fala de vereador, entendeu? Quando a gente fala de vereador, o buraco é muito mais embaixo, irmão. Entendeu? Tem, tipo, muita coisa ali que a gente olha e pensa, tipo, cara, olha o privilégio que esse cara tem, tá ligado? Tipo, é uma parada muito Sim, absurda. Que nem, tipo assim, eu não sei se algum de vocês trabalha ou faz estágio, coisa do tipo. sim, eu trabalho. Trabalha, então tá, tipo, cara, por exemplo, tu. Quer dizer, obviamente tu não dirige, caso que tu não tem nem idade ainda. Sim, Mas tu vai de Uber, tu vai de ônibus pro teu trabalho, é isso? sim, vou de ônibus. Tá, e tu ganha as O Vale passagens, Transporte, coisa? aham, sim. Pois é, então, cara, tu tem. Claro, a gente não vai ter com exatidão assim, mas eu duvido que tu gaste mais de R$ 1.000 com ônibus por mês. Sim, esse valor é muito alto, né, para gastar em Entendeu? ônibus. E aí tu imagina isso com um carro, tipo, carro próprio. O cara não vai gastar tudo isso também, Sim, tá sim. ligado? Então é o tipo de coisa que a gente vê lá, assim. É esse tipo de coisa que irrita o cara quando ele é meio engajado no negócio. Porque tu olha e tu fica pensando, tipo, cara, como assim, cara? Como é que a gente pode ter um troço desse, entendeu? Sim, sim. Por mais que É muito tu absurdo, mano. justifique uma margem de erro, vai que ele gaste um pouco mais de gasolina, vai que ele gaste uma passagem a mais, mesmo assim não é uma justificativa para os valores que eles acabam gastando, né? Não, com certeza não, cara. É um absurdo. E com Outra coisa, certeza, pode falar, Davi, a- pode falar. né, que com certeza são muitos benefícios para quem já está ganhando bastante, assim, se é que pode falar, mas fica evidente, assim, a quantidade de benefícios que são propostos a políticos que são completamente desnecessários.
Eles E o pior é acabam. que isso é legalizado, cara, por incrível que pareça. Sim. Às vezes não tem nenhuma contestação, né? As pessoas, que nem a gente estava falando antes do portal da transparência, nem contestam essas pessoas e só deixam, né? E às vezes um vereador recebe uma grana enorme por uma coisa que ele não faz, né? É, tipo, o cara ganha um salário que já é grande, tá ligado? E vocês, não sei, tipo assim, vocês têm noção de quanto que um gabinete ganha? Tipo, um gabinete de vereador, tipo, de verba pública Não pra faço essas a coisas, mínima tipo, ideia gasolina e coisa? Cara, é Hum, em torno de 17 mil reais de o salário ou a verba. a verba. Ah, só a verba. Meu A verba é Deus. 17 mil e o salário, se eu não me engano, é 15. Uma coisa assim. É, aí Pô, é uma coisa que a gente acaba pensando e refletindo, né? Por que que todo mundo não faz isso, já que é tipo um furo no sistema, né? Às vezes tu não faz tudo que tu recebe. É, e sabe que é o grande ponto, cara, que o MBL também aqui de Porto Alegre, daí isso eu vou ter que vender o nosso peixe aqui um pouquinho, se vocês me permitem. Claro. Que é, cara, aqui no MBL Porto Alegre a gente tem um vereador que o nome dele é Ramiro Rosário. Dei uma Uhum, pesquisada nesse cara. claro, O uhum. Ramiro Rosário, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas, meu, ele é a prova viva que dá pra te fazer um trabalho bom como vereador sem tu gastar um centavo. E é um centavo mesmo. Desde o início da pandemia, o Ramiro não gastou nada. Eu Sim. desafio qualquer um que estiver assistindo, qualquer um de vocês entrar no portal de transparência e achar um centavo que o Ramiro gastou. Sim, Então eu te pergunto, como é que um cara desse consegue e o resto não? a gente fica E, pensando na questão dos partidos também, né? Que o MBL ele já tem essa intuição de provar que é possível, né? E os outros, por ser tão grande, por ter número grande dentro do governo, não prova o contrário pra gente, né? Pois é, justamente. É bem essa questão mesmo, cara. É isso que faz a gente se apegar um pouco nessa questão, porque é que eu falei no início daqui do podcast, a gente fala de política, a gente sempre pensa numa escala nacional, cara, mas tem muita coisa aqui que é uma loucura, entendeu? E, tipo, sendo bem sério, cara, desde que eu entrei pra MBL, eu comecei a participar, eu gosto mais da política municipal do que da nacional, cara. De verdade. Me interessa bem mais. tu é, pretende ter algum cargo no futuro dentro da política? Cara, é uma questão meio difícil pra mim, porque eu sinceramente não sei se eu tenho, tipo, carisma o suficiente pra disputar um cargo, sabe? Sim. Mas uma vontade de trabalhar com isso, de ter um cargo um dia como vereador, por exemplo, tenho, cara. Tenho sim. Eu acho que eu podia fazer um trabalho bem legal no futuro, mas assim, a gente tá falando de coisa aí de tipo 8, 10 anos pra frente. Tenho muito pra Sim. estudar ainda. queria destacar um ponto também do que a gente está falando agora, da questão da pandemia e dos gastos, que já houveram muitas propostas, né, e projetos para tentar uma redução salarial, tanto de senadores, deputados, mas a dificuldade que está tendo para conseguir aprovar algo assim é imensa para conseguirem aceitar isso. Não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso, porque falam da questão de gastos, etc., mas não abdicam de nenhum dos seus benefícios nem nada, então acaba sendo meio controverso. Tem um negócio que eu não entendo. Eu não. Me corrija se eu estiver errado, mas eu vi uma vez um vídeo onde era os deputados votando para aumentar o próprio salário. Eu não sei se é isso mesmo que acontece, que pode acontecer lá, porque para mim não faz sentido. Tipo, qualquer um, quer aumentar teu salário? Não, assim tá bom, deixa. Tipo, né, é meio difícil alguém falar isso. Desculpa que caiu aqui pra mim. Pode repetir, por favor? Eu Não, o perdi que eu a tinha parte. dito, eu tinha visto um vídeo uma vez no YouTube onde os deputados estavam votando para aumentar o próprio salário. Eu não sei, eu não me corrija se eu estiver certo, eu não sei se é isso mesmo que aconteceu ou se isso pode acontecer lá dentro. Cara, até onde eu sei, pode sim. Porque eles é quem votam esse tipo de situação. Um próprio exemplo é o Kim, que ele, essa semana até, ele protocolou um negócio da emenda para colocar os servidores públicos da elite junto na reforma administrativa, né? Que não abordava esses caras. Então, tipo, tem muito disso aí sim, cara. Tem sim. É uma palhaçada desse tipo mesmo. É Não tá enganado, escancarado não. o negócio.
Que o problema é que o que acontece? Isso é uma coisa que também tem mudado bastante, muito por conta do MBL também, que a política, quando a gente fala dessa situação, sempre foi falada de uma forma muito difícil, sabe? Para que a população realmente não entendesse o que é. Coisa Sim, que isso, já se isso é bem desconstrói um pouco perceptível. hoje, entendeu? Para Sim, que a isso é gente bem possa, tipo, perceptível. levar para esse lado, sabe? Sim, e pelo menos eu posso ver que já tem pessoas um pouquinho mais velhas, ou até mesmo da nossa idade, que já discordam, tipo, plenamente com o pensamento de pessoas que estão lá dentro estão trabalhando na nossa política há anos, sabe? Isso, sei lá, isso me dá um alívio, parece que a gente pode estar tomando um caminho melhor, sabe? Pessoas mais sensatas. Eu acredito nisso, cara. Eu acredito de verdade nisso. Eu acho que a gente tem um futuro grande pela frente aí. Até a gente comentou numa última live do MBL RS, que tem toda segunda-feira, e eu participei numa retrasada. E eu falei sobre isso, que a gente tem pessoas novas se engajando na política, tipo, novas de idade mesmo, sabe? Sim. Sim. E, cara, é muito bom a gente ver essa situação. Eu fico bem feliz, eu acho que a gente tá numa geração que a gente tá mudando a história da política do país. E quanto mais pessoas a gente tiver fazendo isso, melhor, cara. Eu sou realmente muito feliz e muito. Me fugiu a palavra agora, mas espero coisas boas do futuro em relação a isso. A gente vê o histórico de senadores, presidentes, governadores, até governador, no nosso caso agora até não, mas sempre são pessoas mais velhas, né? Pessoas que já estão há anos e anos e anos na política. Nem o caso do Bolsonaro, que já está há quanto tempo no Senado, se eu não me engano. Aí essas pessoas elas já ficam um pouco corrompidas ou até já conhecem o esquema político do Brasil e ficam ali mesmo, né? Porque percebe que dá para ganhar dinheiro com corrupção, ganhar dinheiro com golpes, com desvio de verba, N motivos. Mas, e essas pessoas novas, elas entram com uma espécie de gás, né? Com uma vontade de mudar o mundo. Isso é bem interessante, até mesmo, tipo, uma esperança para o futuro, não é mesmo? Na verdade cara. A gente vê, tipo, aí, claro, a gente acaba de novo caindo pro lado da direita mais liberal aqui. A gente vê, tipo, bastante gente, por exemplo, do Partido Novo também, além só do pessoal da MBL, cara, abrir mão de muita coisa que é pra mostrar que é desnecessário, sabe? E, tipo, eu acho que a gente tendo essa galera, por isso que eu viso, assim, que a gente tem um futuro bom pela frente pro nosso país. Não que vai ser fácil, não vai. Era mais pra gente que é de uma direita liberal, que a gente, eu não tô querendo incluir vocês, porque eu nem sei qual o espectro exatamente vocês são, mas eu digo assim, pra mim, pessoal da MBL, é complicado porque a gente toma muita bomba, cara. A gente toma muita porrada, assim, ao longo do tempo. Até eu, assim, que sou do núcleo de Porto Alegre, sabe? Sim. Não sou um cara muito conhecido. Cara, eu já fui xingado e coisa do tipo, porque a galera não aceita muito bem a coisa, por causa que a gente vive também um momento de muita difamação de muito lado, né? Então Sim, é sim. complicado, cara. A gente toma muita bomba, mas ainda assim eu acredito bastante no futuro, cara. E volta Chamavam muito de. também na questão dos estereótipos, né? Porque pessoas que nem tiveram acesso ao conteúdo não sabem muito e acabam te julgando, assim, julgando os outros também por motivo algum, ou apenas por ser do lado oposto, que pensa diferente um pouco e não para ouvir, nem tentar dialogar, nem nada. Queria saber se tu já ouviu o famoso fascista de um desconhecido. Se o cara não te conhece, já te chama de fascista. Sim, no nada. Tu falou que Cara, já te xingaram assim. do nada, assim, fascista exatamente não, cara. Eu já tive, tipo, por exemplo, assim, a gente fez durante a pandemia, a gente fez uma campanha de alimentação, né? A gente arrecadava alimento para poder distribuir para a sociedade, né? Uhum. E aí eu fiz um post sobre isso, cara, e teve uma mulher que ela viu meu post e foi me xingar, assim, tipo, ela aleatoriamente, sabe? Isso no Instagram. E eu fiquei, tipo, pô, a gente tá falando de alimentação, de uma campanha de alimento, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com política ainda. E, Sim, tipo, a pessoa dizendo, que nojo de vocês. Eu fiquei, poxa, não faz sentido, né, cara? Mas, tipo, eu já passei por exemplo, assim, dessa coisa de fascista, cara, de eu saía com uma guria no ano passado. No ano passado, não, perdão, no início do ano. E aí a gente conversando, assim, só que, cara, eu evito muito falar para as pessoas que eu sou do MBL. Sim. Tipo, na verdade, sim, o pessoal tá mais na minha volta, porque, cara, eu passo meu dia inteiro envolvido com a MBL, e aí no momento que eu desligo a minha cabeça, sabe? Tipo, eu gosto de dar aquela
relaxada, pô. Tipo, eu não quero, sei lá, jogar um videogame ali e tá o pessoal falando de MBL, entendeu? Sim, sim. E, quando ela descobriu que eu era do MBL, ela me chamou de fascista, que eu era Nossa. comprometido com essa coisa ditatorial, empresarial e não sei o que, tal. É bravo, é difícil. A gente passa por Sim, o umas pessoal paradas não, complicadas, irmão. o pessoal não conhece, mas fala. É aquela famosa questão da influência, né? O pessoal sofre muita influência do que é dito na TV ou do que falam na escola. E a gente pode Nas redes ver sociais, isso né? nas redes sociais também muito. Antigamente a gente via o número menor de pessoas chorando na internet, né? Falando, sei lá, tipo, um discurso que não apoia uma pessoa porque ela é isso, aquilo, até falando fascista, ou até coisas piores. E hoje em dia parece que esse número aumentou, né? Passou já da metade da população. Então são muito mais eles criticando as pessoas que querem uma coisa mais normal do que as pessoas que realmente querem levar o Brasil, o país para frente, né? O pessoal chorando, tu só quer isso, tu quer aquilo, morte, não apoia isso, não apoia aquilo e não realmente não incentiva, né? Não tem uma funcionalidade ativa na nossa sociedade. Cara, é que é uma coisa do tipo assim. Aí tipo, a gente pode falar muito da MBL em relação a isso também, porque a gente tem a nossa parcela de culpa nessa questão da polarização. A gente sabe disso, até quando a gente fala de 2018, por exemplo. Mas o que é complicado é, tipo assim, cara, olha como a coisa é vendida na mídia, sabe? Tipo, a gente pega e fala assim, o MBL, por exemplo, é contra aquelas ocupações, tá ligado? Que nem acontece do Boulos, de invade os lugares, tal, Sim, sim. ocupa, por causa de tal coisa. Aí que nem agora tá... Isso até vai sair um vídeo, não sei se vai sair hoje de noite ou sai amanhã ainda, de uma escola aqui em Porto Alegre que tá sendo ocupada. Uhum. E a gente é contra. Porque, cara, como é que tu vai fazer isso? Sabe, o caminho certo não é a ocupação. E aí o que vai lá, como é que é vendido isso pra galera mais de esquerda, principalmente pro jovem que é militante? Aquela Sim. coisa, o MBL é a favor que feche as escolas, entendeu? Ele quer oprimir a população, eles não querem a liberdade de expressão, querem reter os jovens que querem mudar o mundo, né? É isso que eles pensam. Isso, é o MBL opressor, cara. Eu boto a minha camiseta MBL pra ir no mercado, eu tô oprimindo todo mundo, irmão. É, Tá entendendo? sim, é uma imagem que foi vendida que realmente não é nada É um parecido com o que rótulo, vocês né? querem passar. Exatamente. É, bem isso, é bem por isso aí mesmo. Acho que esse rótulo ficou mais famoso ainda com os vídeos do Mamãe Falei, né? Porque eu acho que ele já veio até aqui para Porto Alegre. Uma vez eu acho que Já. estavam Sim, eu vi um vídeo fazendo dele que ele foi na URGS. cadeiraço na Na URGS, URGS, né? né? Nossa, velho. Os caras deram soco e chute nele. Ô, Meu, povo bom, esse mesmo. o Arthur, o Arthur é um coitado, cara. De verdade. Eu, sinceramente, Oh, assim, sem mentira nenhuma, cara. Eu tava até conversando com um amigo meu esses dias, que também é do membro do MBL. Cara, eu acredito, sinceramente, que o Arthur vão dar um tiro nele um dia desse, mano. Qualquer dia o Arthur vai tomar um tiro, meu. Não tem como. O cara é muito louco. O cara vai lá, pega e ele vai discute nos mesmo, lugares, entendeu? né? Ele vai nos lugares, nada, do nada ele brota no meio Não, e da tipo, não sei sede se do vocês estão, PT. não sei se vocês estão acompanhando a pré-candidatura dele agora para prefeito de São Paulo. Que ele tá metendo pau em todo mundo, meu. Tipo, os caras lá é coisa de máfia, assim, ele não tá nem aí, entendeu? Eu Sim. admiro, cara, eu admiro muito. Sinceramente, eu acho o cara brabo. É que quando tu acaba te expondo para quebrar uma barreira muito grande, por exemplo, falar do PT, que hoje em dia a gente considera uma das maiores máfias do Brasil, né? Se tu falar, por exemplo, o PT é corrupto, ou quem apoia o PT não é tão legal, tu já vai estar supostamente te defendendo, né? Porque tu vai saber que se a pessoa for te oprimir alguma vez ou for para cima de ti, essa pessoa vai ser provavelmente uma opinião oposta. Porque hoje em dia as pessoas não aceitam tanto a tua opinião, então fica mais exposto assim. E tu inviabiliza o diálogo, né, cara? Porque, por exemplo, digamos que um kit de vocês é petista, sabe? Sim, Aí eu vou lá, pego e xingo vocês e tal. Cara, que resultado que isso vai dar? E, tipo, eu vou estar dando uma abertura total pra quando eu, por exemplo, for errar em alguma coisa, que acontece, todo mundo aqui é humano, eu não vou poder reclamar se tu bater em mim de volta, entendeu? sim.
Eu acho que esse é o ponto mesmo que daí é uma grande crítica que eu faço, principalmente a galera de esquerda, é que no momento que a gente legitima a agressão, a gente faz com que todas as agressões possam ser legitimadas por algum motivo. Porque conceitos de coisas boas e ruins é de pessoa para pessoa. Que nem quando, por exemplo, a gente fala lá daquele movimento que é o Black Lives Matter, né, lá dos Estados Unidos, Sim, que, cara, uma porradaria, depredação pra caramba, a gente morrendo. Cara, eu não sou racista, eu sou totalmente a favor de que a gente debata sobre isso, a gente ah, propague o diálogo sobre o racismo, que é uma coisa que a gente tem no nosso país, a gente tem ao redor do mundo. Só que, sim. cara, o jeito certo não é depredando e matando gente. Sim, o ideal do conteúdo foi diluindo, diluindo, diluindo e tomou outra causa, né? Já virou um movimento antifascista que eles falavam que era, uns diziam, acabavam até quebrando o patrimônio público, defendendo o antifascismo, outras ideias, e não era bem o que eles pregavam, né? Era só uma bandeira para se esconder. É um ideal que é legítimo, sabe? É um ideal que é correto, digamos assim, a parte principalmente do racismo, sabe? Sim, Só que é feito da forma errada, entende? Eu acho que é feito da forma errada e a gente tem que analisar dos dois lados, que é tipo assim, o que é o fascismo? Falando de forma bem rasa, tá? sim, Fascismo é uma forma de governo autoritário. Vocês concordam comigo? sim, sim, Totalmente. E quando a gente fala de socialismo que passa por uma ditadura do proletariado para depois virar um comunismo, isso não é também um governo ditatorial? sim, Sim. Sim, porque de Então a certa discussão. forma eles vão ter que impor para a oposição para aceitar eles no lugar de um governo mais. Não, de um lugar de um governo democrático. A questão é que daí a gente tá. Quando a gente cai nesse papo, sabe? A gente não tá escolhendo a liberdade, a gente tá escolhendo qual ditadura é melhor. Sim, E aí esse é um problema que é o que eu sou contra, né, cara? Eu sou totalmente liberal. Eu acho que a gente não pode ter um Estado que vai dizer o que tu vai fazer da tua vida, irmão. Entendeu? E Exatamente. eu sim, sou liberal, inclusive na parte que a gente tá falando daí de cultural também, porque eu penso que o Estado é mínimo, sabe? Tipo, como é que o Estado Sim. pode mandar na tua sexualidade, por exemplo? sim. Sabe? Sei lá, cara, eu acho que a gente tem que ser livre, entendeu? Eu acho que, claro, a gente tem que ter as leis que vão nos garantir um mínimo, sabe? Mas a gente tem que entender a situação que a gente vive, entendeu? É complicado. E o brasileiro, É, na verdade, gosta do liberalismo, só que não sabe que é liberal. sim, sim. Até agora, esse assunto que a gente estava falando é o que eu queria perguntar para ti. Eu vejo muito conteúdo sobre liberalismo, assim, por exemplo, até às vezes o Estado zero, Estado até que menos que mínimo, sabe? Ah, Uhum. e esse livre do que o MBL defende, o que ele é? É o Estado apenas intervir quando tiver que intervir, por exemplo, tá tendo algum protesto que saiu do limite, aí o Estado vai lá e intervém para não ter morte, para não ter algum problema. Cara, essa é uma ótima questão de a gente falar. Até porque tu fez um comentário agora que eu já ouvi algumas vezes e eu também já conversei sobre isso, porque é uma percepção que a gente não tem e a gente não aprende tanto no colégio. Que é o seguinte, quando a gente fala de quando a gente não tem o Estado, isso não é liberalismo. Sim, sim. Isso é o que a gente pode chamar hoje popularmente, por exemplo, anarcocapitalismo, que daí a gente tem o Paulo Cogos lá, que quer pegar os fuzil e botar na cintura para sair andando por aí, entendeu? Sim, sim. Agora, o que é liberalismo? Liberalismo, defendido pelo MBL, é o Estado ser mínimo. E aí a gente pega bases autorais de pessoas que construíram esse movimento, né? A gente começa falando de Adam Smith, a gente tem o Malthus, por exemplo, que vocês devem ter estudado no colégio nas teorias malthusianas. Sim, sim. A gente fala do Mises, a gente fala do Milton Friedman. Milton Friedman é o meu autor preferido desses. Que é o quê? O Estado ele te garante saúde, ele te garante segurança, ele te garante educação, entendeu? Só que ele, por exemplo, não vai te taxar um imposto absurdo em cima de uma quantia que ele não tem nada a ver. Que nem, por exemplo, uma coisa totalmente idiota. Perfume. Hoje, 78% do valor de um perfume é imposto. A troco de quê? Entende? Sim, é uma coisa desnecessária, né? Em vez de incentivar a parte cosmética da economia, eles acabam taxando um produto desnecessário, né?
Pois é, tipo, a gente tem sei lá, tu pega um perfume aleatório, cara, era pra ele ser, tipo, muito mais barato do que ele é, entendeu? Sim, E isso vale pra tudo. Eu não sei se vocês gostam de jogar videogame, por exemplo. sim, sim. Sim. Videogame também, cara. Tem até um meme que a gente postou, que o MBL postou há um tempo atrás aí, que era daquele jogo novo que saiu, cara. Não vou me lembrar. Foi um jogo que estourou aí uns 2, 3 meses atrás. E era Uhum. tipo assim, o Estado brasileiro pensa tanto em você que ele te faz comprar 2 jogos sempre que tu compra um. Entendeu? Porque é absurdo, cara. É um preço gigantesco de uma coisa que não tem o mínimo de fundamento, sabe? Sim, e fora que, no caso, esse universo eletrônico dos jogos, tu não vê tanto desenvolvedora de jogos aqui no Brasil exportar um produto porque ela não tem um incentivo fiscal. Tu não vê, por exemplo, uma empresa que venda periféricos, mouse e teclado muito forte aqui dentro do Brasil, ou até hardware, sabe, mais Uhum. complicado de desenvolver, porque é uma coisa que quando vai produzir aqui dentro do Brasil, o imposto vai ser muito alto para produzir, para importar, às vezes, uma peça que tu precisa para montar um computador ou alguma coisa assim. Por isso que tu vê muita gente, por exemplo, vai lançar agora o PS5, o pessoal tá cogitando em parar a quarentena, parar tudo, para ir viajar para os Estados Unidos para comprar, porque aqui não vai ter condições, entende? Sim. É uma taxação desnecessária, né? É, tipo, eu sou aluno de engenharia mecânica de faculdade, né? Tô no meu terceiro semestre de engenharia mecânica. E Uhum, eu tô numa cadeira agora que é de metodologia científica. Basicamente, a gente pega e monta um projeto. É como se fosse um mini TCC para tu ter uma primeira experiência. E o meu projeto, ele está sendo desenvolvido sobre o mercado liberal, visando uma ascensão da indústria automotiva no Brasil. Que uhum. vem muito de conta com o que tu falou, porque, cara, a gente não tem indústria automotiva no Brasil hoje em dia. Sim, Então vem tudo de fora. Tudo. E aí o que acontece é o seguinte, cara, tipo, hoje 50% do valor de um carro é imposto. Então como é que a gente vai querer que o brasileiro consiga empreender e consiga fazer uma própria empresa desse tipo, entendeu? O Não, sim. liberalismo. Oi, pode falar. aliás, esse imposto, muitas empresas grandes elas acabam resolvendo sair do país por conta do imposto imenso que é colocado em cima dos produtos delas e acaba afetando a economia, porque é algo que está sendo produzido para nós, é algo que está sendo produzido aqui no Brasil e vai sair mais barato para a gente. Aí, quando vê, a gente está comprando alguma coisa que é de uma empresa que originalmente foi brasileira, e aí está sendo mais caro ainda para a gente porque a gente está importando um negócio. E toda a burocracia também, né? Para empresas, microempreendedores, que tem toda uma burocracia imensa para tu conseguir te firmar dentro do Brasil. Nossa, cara, a burocracia é uma coisa louca, velho. Quem eu agora, eu recém terminei a minha carteira de habilitação, por exemplo. Cara, vocês têm noção do quanto que vai o preço de uma carteira só por causa de burocracia estatal? Sim, é um valor exorbitante, né? Cara, é absurdo, cara. É quase 3.000 reais, entendeu? Sim, É muita coisa, cara. E aí tu pensa assim, tipo, por que que não facilita a nossa vida, né, cara? Tipo, é uma coisa, tipo, uma terceirização de trabalho louca, assim, e é uma exatamente. burocracia doida, um monopólio que não faz sentido nenhum, sabe? E até Sim, uma coisa. Desculpa, pode pode falar. falar. Não, pode falar, pode falar. Que é uma coisa que assim, eu estudo para concurso público também já vai fazer 1 ano e 8 meses. E, cara, eu estudo direito administrativo para concurso e eu não sei se vocês conhecem licitação. Sabe o que é licitação? Eu trabalho na Peugeot, sabe? A Peugeot dos carros. Aham. A gente trabalha também muito com licitação. Eu conheço assim mais por essa parte. É, tipo, licitação, quando a gente fala de direito administrativo, basicamente é um recurso que o Estado tem de fazer um contrato para contratar um serviço. Sim, sim. Às vezes Entendeu? uma prefeitura compra um carro nosso para fazer, por Isso, exemplo, isso. ambulância, para fazer transporte da prefeitura. Exatamente, é bem isso aí. Aí o que acontece? A licitação ela é feita em algumas leis, tá? Se não me engano, são 4 leis que falam alguma coisa sobre licitação. Mas a principal delas é a Lei 8.666. Cara, Aham. livre mercado hoje no Brasil não existe, tá? Não Uhum. existe livre mercado no Brasil. A Lei 8.666, ela permite que o Estado use do livre mercado para contratar. Porque o que que é? Ela vai lá, ela bota um edital dizendo o que que ela quer contratar, né? Qual o serviço que ela quer.
Aham. e ela deixa aberto para o pessoal discutir. E aí a administração pública é obrigada a escolher a empresa que der o melhor valor com a melhor quantidade. Sim, é uma espécie de uma corrida, né? Às vezes a empresa não oferece um produto tão bom porque o preço é o mais barato, né? Pois é, e aí eu penso, tipo, se o Estado pode fazer isso, por que a gente não pode? Sim, Porque ruim não é. Se fosse ruim, o Estado não faria. Exatamente. sim. Entendeu? Aí é nessas coisas que o cara começa a pensar e fica tipo, ah, cara, não faz sentido a gente pensar numa coisa totalitária, mano. Não, E sem e falar, tipo, pode falar. pode falar. Não, não, falei. Eu já falei pra caramba já, meu. Eu tô me sentindo muito pegando o tempo de É que, vocês a full. tipo, pode Não, perceber capaz. os países, por exemplo, a China, que estava muito tempo, ficou na fome, digamos assim, que é um termo que a gente costuma usar muito. Pode perceber que quando eles começaram a industrializar e a produzir dentro do próprio país, foi uma das principais atitudes que o país teve para virar o que é hoje, né? E acho que, tipo, falta muito disso aqui no Brasil, da gente produzir as nossas tecnologias, os nossos próprios produtos, em vez de ficar importando e tendo que pagar aquela taxa absurda, sabe? Que é quase o dobro, como tu tinha dito, do produto. Não, com certeza, cara. É bem isso aí. Tipo, na verdade, quando a gente fala de liberalismo, cara, sim, vai, eu vou parecer muito arrogante agora com o que eu vou dizer. Mas basicamente todo governo que deu certo, cara, teve uma pitada de liberalismo. A Sim, gente pode sim. trazer isso pra cá, no nosso país. Vamos pensar no governo Lula. Por que o Lula ele é tão amado por muita gente hoje? Porque o Lula ele foi o cara que fez aquelas questões de renda mínima, né, dando lá o Bolsa Família e tal, tal, tal. As pessoas pensam que isso é de esquerda porque foi o Lula que começou o processo, entendeu? Mas, Sim, cara, isso é uma pauta liberal. Isso foi criado pelos autores liberais que eu citei antes, e acho que, se não me engano, a formulação que a gente tem hoje no Brasil de renda mínima é a mesma que é descrita pelo Milton Friedman, que é um dos maiores autores do liberalismo, entende? Sim. Tanto que agora, não sei se vocês acompanharam, essa questão dos R$ 600, né, do auxílio Sim. emergencial, e o Kim entrou com uma emenda para fazer com que o auxílio seja para sempre, né? Como Renda uma renda básica básica, brasileira. para Por aquecer a causa que economia, né? isso, porque o que acontece? O liberal ele é adepto disso porque o cara que ele ganha um auxílio do Estado, entendeu? O cara que não tem dinheiro, ele sai mais barato do que se a gente pegar e ficar tratando esse cara sempre como um marginal. A gente tem que dar sim, chance desse cara trabalhar, a gente tem que dar chance desse Sim. cara construir o dele. E não é tipo sim. assim, ó, que nem aquele discurso populista e demagogo do Lula, que nem ele saiu esses dias, na semana de 7 de setembro, na verdade, que ele fala, e o povo não quer armas, o povo quer comida. Cara, a gente tá vendo um cara ex-presidiário, entendeu? Vir Sim, a público dizer o que tu, Lucas, o que tu, Gabriel, o que tu, Davi, querem. sim, sim. Que nem ele falou, né? O populismo. Entendeu? Tipo, eu não acho certo isso aí, cara. Eu acho que vocês têm que ter o que vocês querem fazer. Se larga Sim. R$ 600 pra mim e R$ 600 pra cada um de vocês, eu tenho certeza que a gente vai ter ideias diferentes. E aquele negócio que tu falou que o governo do Lula teve um pouquinho de liberalismo. Na verdade, tipo, acho que quando ele entrou, o mundo inteiro estava engajado já na questão de exportar e importar. Então, tipo, todos os países estavam exportando e importando. E ele resolveu deixar o mercado livre. Ele manteve o mercado livre e, tipo, isso funcionou muito bem por muito tempo dentro do governo dele, tanto que a economia brasileira ficou bem estável. Só que o pessoal acha que, tipo, tudo que aconteceu de bom no governo dele foi por conta que era de esquerda, sabe? Ficou algo meio que, Sim. tipo, ele é o nosso padrão, sabe? É que também foi uma época de muito proveito, porque foi logo o começo do G20, onde foi muito colocado dinheiro aqui para dentro, como outros países da BRICS e tal. Então acabou sendo uma época muito favorável para isso, principalmente pelo mercado brasileiro, que era visto como uma tendência, até porque antes no G7, onde era a Europa e Estados Unidos, e basicamente a Europa mandava na economia,
mas era um mercado que não se renovava por já ter muita gente mais idosa, gente mais velha. Então, o Brasil foi visto esse país como uma chance de se renovar no mercado e por ter uma população tão grande, por ser um país continental. Então, aquela época foi um momento muito bom para isso. Então, talvez também seja por isso tanto essa valorização do mercado no governo Lula. Cara, eu concordo e tem uma questão que é a seguinte: a política ela é sempre feita de simbolismo. E tem uma coisa que as pessoas, que a gente tem que começar a propor cada vez mais isso para o debate público, né? Cara, tudo aquilo que é decidido em um governo de 4 anos, a gente não vê o resultado nele. A gente vê o resultado sempre nos próximos 4 anos, nos próximos 8 anos. Principalmente aquilo é econômico, porque a economia ela é tipo, ela tem um efeito snowball, entendeu? O que tu faz hoje dá um resultado amanhã. Que nem agora a gente está durante a pandemia. A gente teve uma quebra na economia gigantesca. A gente sente o resultado agora. Dependendo da responsabilidade que essas pessoas do executivo tiverem para decidir o que vai ser feito, a gente pode colher frutos melhores ou piores nos próximos anos. E é isso que é complicado. Então, quando a gente fala, o governo Lula foi bom, cara, na verdade, não teve coisas boas. Eu acho que o Lula, ele, na verdade, fantasiou muito bem. Entendeu? Porque ele tinha os números a favor para mostrar, ele tinha o jeitinho dele ali de fazer uma imagem de bom Soube moço, aproveitar, né? Ele soube aproveitar a imagem para fazer o que ele queria fazer. Entendeu? E a gente não vê diferente agora no Bolsonaro, por exemplo. Não sei se vocês estão acompanhando, o Bolsonaro subiu nas pesquisas do Nordeste. E por quê? O Nordeste é extremamente pobre e ele distribuiu R$ 600 para todo mundo lá. Pra gente que é do Rio Grande do Sul, R$ 600 pode não ser muita coisa. Agora, Sim. pro nordestino que já vive numa miséria, cara, é muito. Entendeu? E a gente, infelizmente, vai sofrer com isso aí ainda até a gente conseguir mudar totalmente a política nesse sentido. Mas é complicado, cara, é complicado. Dinheiro, economia é sempre um assunto muito difícil, principalmente quando a gente fala de educação também. A educação é uma Sim, questão que é o que eu bato muito. sim, eu conheci esse termo de renda básica vendo a entrevista do Boulos no Flow Podcast, não sei se tu conhece. Sim, sim, assisto bastante. Eu vi, e aí eu descobri que eu fui pesquisar o que era renda básica e outras coisas. Eu, tipo, não sou um cara de esquerda, eu me vejo como um cara mais liberal, mas eu, tipo, tem coisas que tu consegue ver que o outro lado também tem, sabe? E renda básica é uma das coisas que ele diz que ele acha que é totalmente a favor e que, tipo, nós aqui, pelo que eu consigo perceber, também somos, sabe? Porque vai aquecer o mercado, vai dar chance para quem não tem e vai agregar a nação, no caso. Ah, eu concordo, só que sabe que daí, tipo assim, até o Boulos, eu vou dizer isso aqui, agora vai ficar meio chato o pessoal que é do MBL. Mas, cara, Pode eu falar. admiro o Boulos. Eu Sim. admiro o Boulos. Eu acho que o Boulos ele é um cara que ele tem uma ideologia. E eu admiro isso. Só que aqui é o Exatamente. ponto onde a gente do MBL, que é liberal, e a gente se desconecta do Boulos nesse caso da renda básica. É a forma como se faz. Porque o Boulos, né, ele... Não vou até dizer exatamente o Boulos, porque daí seria um pouco... Não vou dizer errado, porque a gente tem um histórico, mas enfim. O pessoal que é de esquerda, majoritariamente, infla muito o Estado, cobra mais imposto. E não é preciso. O dinheiro no Brasil hoje, o Brasil tem dinheiro. O problema é a prioridade que está se dando. Que daí, por exemplo, é o que o Kim fez lá de querer... O Kim, esse projeto da emenda dele, né? Ele pegou e fez todo um cálculo baseado no corte de salário da elite pública. Então não precisa inflar, tu não precisa dar mais imposto. Tu pode cortar de quem ganha muito na elite pública. A gente está falando, por exemplo, assim, não sei se vocês conhecem alguma coisa de concurso público, tem os concursos da área de tribunal, por exemplo. A gente teve o TRF4 no passado. É um concurso que tu só precisa ter um ensino médio de formação, tu não precisa ter o ensino superior, tu não precisa nem estar cursando o ensino superior. E é uma prova onde cai português, matemática e umas áreas do direito. E se tu passa, tu ganha em torno de 8, 9 mil reais. E tu não tem formação nenhuma. Eu acho demais isso. Qual de nós consegue um emprego desse na iniciativa privada com esse valor? Sim, o meu pai mesmo já falou para mim.
Tu é novo, faz um concurso público, já sai ganhando aí em cima de 4.000 reais, trabalhando ali às 8 horas, tá ligado? E eu achei, tipo, pô, tipo, eu não olho pra área pública e me vejo lá, mas eu ainda acho que, tipo, é muita grana pra, tipo, para pouco que é produzido, ali o pessoal da área pública ganha mais do que produz. Eu acho que é isso que dá para dizer. Ainda por causa da burocracia, Claro que a ideia não corrupção é e outras coisas. generalizar, né? Mas Sim, sim, sim. tem muita gente que trabalha, tem muitos setores da área pública que trabalha muito, 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 faz processos complicados, trabalha nessa questão e recebe o valor justo, mas, que nem o Lucas estava falando, tem áreas que não precisa de tudo isso, né? E que nem tu estava falando num dos vídeos do MBL, também falta o patriotismo deles, né? De pensar no resto da nação e, às vezes, se o valor não é tudo aquilo que ele... Se o valor é mais daquilo que ele precisa... Uh, não utilizar tudo, ou até fazer alguma alteração na Constituição, na política, para que não receba tudo aquilo, né? Na verdade a gente tem exatamente esse problema, cara. Porque a gente pensa assim, quem até tu citou agora o vídeo aquele, que a gente fala do elitismo público, né? Uhum. Cara, como é que o Bolsonaro, presidente da República, entendeu? Vem e pede pro comerciante que tá vendendo de dia para comer à noite ser patriota, abaixando o custo do seu produto, quando a gente tem vereador que nem aparece no gabinete, irmão, comendo dinheiro público a dar com pau. Exatamente. Entendeu? Então isso que é complicado, cara. É aí que eu me indigno com as coisas, porque que patriotismo é esse? Sim, o Entende? comerciante, o dinheiro que ele investe é 100% do bolso dele, né? Aquele arroz que ele tem no mercado dele, o feijão, ele gastou o dinheiro dele para comprar e agora ele tem que pensar no país. Sendo que o país, que tem os caras que recebem um valor até excedente, não pensa nele, né? Não, com certeza. E até assim, tipo, não querendo mudar totalmente aí o assunto que a gente tá falando, mas Sim, tem um assunto que eu queria muito conversar com vocês, cara, que eu tava pensando hoje tarde, que eu vi que vocês falam com bastante professor, né? Eu vi que vocês sim. tiveram alguns problemas com professores, Sim. inclusive ótimos professores, fui aluno ali da maioria deles, e, cara, são pessoas incríveis que com certeza têm uma porcentagem no que eu sou hoje. E eu queria falar um negócio com vocês sobre a renda para a educação, cara, porque vocês são alunos e vocês conseguem visualizar isso hoje em dia. E sempre que a gente fala de educação, quando a gente fala de esquerda, é sempre vamos investir mais, e vamos investir mais, e vamos investir mais, não sei o quê, O tal, tal, Brasil já é tal. um dos que É, mais investe. é muito curioso, eu tava falando com o professor de filosofia, inclusive isso na segunda, ontem no caso, segunda-feira, ah, que o Brasil é um dos países que mais investe em educação. A gente também tava falando sobre a Previdência, mas acho que não faz muito sentido agora a gente falar sobre isso. Mas sobre educação, porque o Brasil gasta mais do que países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como o país da Europa, e mesmo assim a gente não vê nenhum resultado, tantas escolas que fazem greve, tanta coisa acontecendo. Então é muito peculiar isso, sendo um dos países que mais gasta no mundo. A gente gasta, eu acho que a gente gasta muito no ensino superior. E aí chega na hora, tipo, a gente consegue ver um monte de cadeiraço, greve, então, tipo, a gente tá gastando no ensino superior, sendo que a gente não gasta muito na base, que para mim é o principal, porque se tem uma base forte, o resto tu já tá, tipo, metade do caminho ou mais tu já tá guiado, o resto tu vai construir, sabe? Sim. Eu acho Não, que aí falta. que tá. Pode falar. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, pode falar, eu só ia terminar mesmo de falar que eu acho que falta o, o dinheiro no nosso ensino básico mesmo. Então, eu concordo com isso, cara. A gente hoje, o ensino brasileiro, né, a gente investe, se não me engano, são entre 3 e 4 vezes mais no ensino superior do que no ensino fundamental e no ensino médio. O que faz a gente contribuir, né, com uma questão toda elitista. E assim, falando agora sinceramente aqui, tá? Se vocês não quiserem se pronunciar, eu entendo. Mas, cara, sendo taxativo. A URGS hoje, ela não representa o pobre. Sim, A URGS é uma faculdade pública que majoritariamente o aluno da URGS é
um cara que tem condição financeira de estar numa universidade particular. Entende? E, tipo, poxa, é complicado a gente imaginar, tipo assim, que se vende muito na mídia, né? Que a universidade pública, ela vai ajudar as camadas pobres da sociedade. Cara, não vai. Como é que um cara que é pobre de verdade, assim, que não tem realmente muitos recursos para estudar, vai competir com um cara que faz cursinho? Exatamente. Ele já tem uma escola muito boa, com professores bons, ainda faz mais cursinho. É muito mais desleal ele concorrer com um cara que apenas estudou na escola pública, né? Que às vezes não tem aula porque os professores querem baderna, ou às vezes querem até um movimento real, procurar mais direitos, um salário melhor, né? Sim. É, Que é o cara que é... Não, pode falar, pode falar. o que é complicado nesse sentido é justamente isso, cara, porque eu sou a favor de que a gente tem o direito de se manifestar, entendeu? Só que eu acho que tem formas, tem jeito de fazer. Que nem, por exemplo, puta sacanagem que acontece todo ano, cara. Chega a época de vestibular, começa a ter greve em colégio público, porque é a forma que eles têm de pressionar o governo. Cara, e Sim. o jovem faz o quê? Porque o cara que Impedem tá ali, eles de foda. estudar. ele não tem. É Cara, foda. aquele cara não tá fazendo nada, entendeu? Tipo, ele não tá fazendo nada pra prejudicar o professor, tá ligado? É esse tipo de coisa que é complicado, cara. É difícil a gente mensurar essas questões, porque a gente vive numa sociedade hoje que acaba sendo elitista não querendo ser elitista. Sim. E o discurso se contradiz muitas vezes, nem quando saiu aquele negócio do Paulo Guedes querer fazer taxação em livro, sabe? Uhum. Tipo, cara, eu obviamente sou contra, né? Botar imposto em livro, mas tu pensa assim, se pro cara que é de esquerda, tudo aquilo que é elitista tem que ser taxado, o livro não deveria ser também? Sim, faz sentido. Só que se tu for parar, tipo, a maioria, tipo, nem sabe o que tá falando porque, tipo, não consegue perceber o que vai afetar na vida deles, sabe? Sim, com certeza. Aí fica um Tipo, os negócio números muito vago. fica, até porque a gente não tem muita noção dos números reais, né? Tem, por exemplo, o Brasil hoje, 18% da tributação brasileira é pro ensino. Tendo os estados e municípios tendo que fazer 25% da sua renda voltada para o ensino também. Então, tipo, com isso são os dados da OCDE, né? Que é a Sim. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Cara, um aluno, em 2016, isso, tá? Que é o Uhum. relatório que eu li. Um aluno da esfera pública, ele custa em torno de 4.318 dólares por ano. A gente convertendo para cá, isso dá em torno de uns 17.272 reais. Por mês, 1.439. Isso é o dobro Muita do valor coisa. da minha faculdade particular. Muita coisa, muita grana. Sim. O problema não é dinheiro, é como está sendo usado. Exatamente. Vai ver as escolas públicas, tipo, é normal eu pelo menos eu tenho amigos aqui, perto de onde eu moro, que às vezes eles nem iam na aula, tipo, agora não tô indo por causa da pandemia, mas antes eles nem iam na aula porque não tinha professor para dar aula para eles naquele dia, tipo, os professores não iam, muitos estavam, eu já ouvi falar que eles estavam fazendo greve no centro para aumentar o salário e tipo, aí tu vai ver o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, se tivesse todo esse investimento que tem no ensino superior, tipo, é evidente que a gente teria um ensino bem, como é que eu posso dizer, um ensino supremo, que eu ouvi essa palavra, em comparação ao nosso, sabe? Que a gente tem Ah, com atualmente. certeza. Com certeza, cara. A gente, infelizmente, sofre muito com isso. E, quer dizer, a gente ainda assim. Quer dizer, a gente não vou me incluir vocês porque eu não conheço a vida pessoal de vocês. Mas eu, por exemplo, até não vou. Eu não sofro com isso, entendeu? Porque eu, por Uhum. exemplo, tenho condições de pagar uma faculdade particular. Mas eu penso no cara que não tem, cara. Sim. Entendeu? Porque esse cara. É que nem a gente fala de concurso público. Esse cara vai estar competindo comigo amanhã. Entendeu? Não, e E também que, aí por vai. exemplo, assim. Não, quer terminar de falar? Não, não, pode falar, pode falar. Não, é que, por exemplo, tu falou essa questão de ter condições. Eu também teria condições, mas, por exemplo, eu quero fazer medicina. Mas aí, se eu vou ver uma faculdade de medicina privada, a mensalidade é exorbitante. Então, pagar, não sei, seria
não sei, 3, 4, às vezes 5 vezes a mais do que a mensalidade que eu pago atualmente no ensino médio, na escola privada. Então, mesmo tendo alguma condição de hoje em dia pagar a escola privada, a faculdade privada tem valores que são completamente fora do comum, assim, que não fazem sentido. Com certeza, ainda mais que a gente fala de cursos como medicina, né? Sim, Medicina é um curso totalmente de elite porque ele é um curso que ele é caro. E ele não é caro sim. porque o pessoal inventa que é caro. Ele é caro porque ele realmente demanda esse dinheiro. E nesse Sim. sentido, E se eu não conseguir o acesso pela faculdade pública, assim, tanto a URGS como a fundação, que também é da URGS, mas se eu não consigo acesso por isso, vai ser muito difícil de eu conseguir pagar mensalmente a faculdade de medicina que tem um valor tão absurdo. sim, aí é que tá. A questão não é te proibir de conseguir a vaga. É Sim, fazer sim, com que o cara que é mais pobre que tu tenha a mesma chance de merecer essa vaga como quando ele tem que fazer uma prova de pontuação que vai disputar contigo. concordo. Entende? O, quando a gente fala de ensino público e a gente conseguir entrar nos vestibulares, né? Cara, é uma universidade pública, todos têm que ter o direito de participar, até porque todo mundo paga imposto. Ah, eu acho que tem modalidades que poderiam ser diferentes. Pô, eu acho que não ia doer no bolso de ninguém uma taxação mínima ali para aquele cara que tem dinheiro, entendeu? Na Sim. verdade, a gente ia acabar investindo cada vez mais na universidade. Só que, por exemplo, eu não sou contra que tu, Davi, que tem condições de pagar outros cursos, tu tente uma medicina. Só que eu sou a favor lá que o João, por exemplo, que não tem o mesmo ensino que tu, não tem a mesma mesmos materiais que tu, né, Sim, claro. que esse cara possa competir também, Principalmente entendeu? agora, né, durante a pandemia. Nossa, Pois é, muitos estudantes não têm acesso até a aula, atividade, coisas assim. Então, esse Enem até de 2020, que vai ser em 2021, sei lá, é é bem, preocupante, dá né? para discutir bastante sobre isso. Eu não consigo imaginar na pele de um aluno agora, cara, Mas que vai fazer é vestibular. tenso, cara. Vocês É devem todo estar se dia essa. corroendo, né? Tipo, É. agora, a gente tá dia 15 de setembro. Eu estudo, como eu quero medicina, eu tento estudar pelo menos umas 4 horas por dia. Uhum. Então, só que, por exemplo, assim, a gente já tá em setembro, metade de setembro já vai entrar outubro daqui a pouco. E a gente não tem nem data de URGS, nem nada assim, então é um Uhum. pouco preocupante, sabe? Porque tu não sabe se os caras vão marcar a URGS faltando um mês, faltando, sei lá, 3 semanas. Tem que escrever e aí a prova, sei lá, daqui 2 semanas, quando tu vê já tá no dia, então é muito preocupante, assim. Eu não posso falar pelos meninos, porque eu não sei se eles pensam mesmo fazer a faculdade ou não, mas pelo menos por mim, assim, como eu quero a medicina, é muito preocupante essa ideia de a gente já estar quase no final do ano e não ter data para federal nem nada, sabe? Sim. E nos É, outros anos já era estimulado, né? Aquela coisa de, quando eu estiver terminando o terceiro, vou fazer a prova da faculdade, ver se eu passo, se eu não passo. E a gente não vai ter prova no ano do terceiro ano, né? Sim. pois é, né? Vocês pegam só ano que vem, né, cara? Sim. Isso que eu acho que deve ser complicado, meu, porque, tipo, é muito tempo e o cara que não soubesse se regularizar é complicado. Eu entendo Sim. isso um pouco de vocês, porque como eu estudo para concurso público, cara, tipo, concurso público o cara tem que ser meio retardado, entendeu? Você Sim. não pode esperar muito por data, irmão. Entendeu? Tipo, eu tô estudando há 1 ano e 8 meses para um concurso que eu nem sei qual vai ser ainda, Bruno, entendeu? Na hora Sim. que Sim. aparecer aí, eu vou ir pra cima. E aí, tipo, e aí é complicado, porque eu tenho esse mesmo pique tudo, Davi, de estudar, tipo assim, cara, 4, 5, 6, 7 horas por dia. É um Aham. pouco da minha rotina. E aí, pô, quando tu tá no início, tu tá naquela vontade, tá naquele gasto, sabe? Pô, Sim. legal, nossa, vai dar tudo certo. Nossa. Bom, tu faz isso aí depois de um mês, tu começa a morrer. Começa a Aham. ficar tipo, bah, não sei o quê, não tem nem data pra essa porcaria, cara. É isso mesmo Entendeu? que eu Falta de. quero. Te O cara começa frustra, a né? inventar desculpa. Aí que faz a falta da disciplina, né? Que é o que a gente vê hoje Sim. no EAD. Sim, sim, com Nossa, certeza. a gente tem aula em. A gente tem 4 períodos.
Acho que nos 2 primeiros eu tô sempre dormindo, tipo, com a aula ligada, assim, dentro na cama, sabe? Sim. Deitado ali, só ouvindo eles falando, assim, entrando no meu sonho, assim. Vai que o cara entende, né? Mas não, cara, isso é complicado, cara. Botar na pele de vocês é meio Demais. difícil, cara. Porque eu fico pensando Sim. assim, é muita coisa, irmão. E eu penso em mim quando eu tinha, tipo, 17, 18 anos, eu era completamente retardado. Entendeu? Tipo, tu acha mesmo que eu ia pegar e assistir aula às 7 horas da manhã? Jura, meu Bah. amigão. Eu botava ali, ó, eu entrava na aula, botava no muro, desligava a câmera, videogame já era. Senta o pau, entendeu? Acho Quero que a nem gente não saber, tá brother. tão distante disso. Pô, é complicado, Então, cara. Eu me vejo nessa situação, eu fico, mano, tá maluco. Eu, no ensino médio, como eu era, com a idade que eu tinha na época, cara, nossa, eu ia meter o louco. Eu já metia quando o negócio era normal, cara. Entendeu? Tipo, eu sempre fui fora da casa com o colégio, eu nunca gostei nem nada. Hoje na faculdade, concurso, eu adoro estudar, cara. Agora, no ensino médio é horrível. É que é complicado, né? A gente que tá na escola julga muito de que, às vezes, dentro da escola a gente não estuda muito o que a gente gosta, né? E que nem agora tu tá falando que hoje, por estudar, legislação, essas coisas que tu gosta mais, tu te incentiva, né? Se sente motivado. Na total, cara, total. É um pique que, tipo assim, hoje eu tô numa fase que eu substituo, por exemplo, o meu videogame por estudar alguma coisa diferente. Sim, Tipo, de verdade, assim. Eu gosto de jogar videogame, coisa. Eu gosto de sair também, por exemplo, ir no shopping, aqui e ali. Claro, agora a gente não tá podendo, né? sim. sim. Mas tô numa fase, cara, que eu substituo de verdade, irmão. De verdade, assim. Tipo, entre eu sair pra rua pra fazer um negócio, se eu puder ficar em casa e estudar uma parada diferente do que eu tô querendo entender, eu sou muito mais de ficar em casa. Mas é uma questão de que eu acabei pegando disciplina pra mim, entendeu? Porque eu sou um cara que, tipo assim, eu me imagino 10 anos à frente. Entendeu? Eu Sim. quero que o cara lá, 10 anos à frente, não tem que se preocupar com coisas que eu posso me preocupar agora, tá Não, isso ligado? é E muito eu acho que importante. a gente manter essa mentalidade, meu, é essencial. Pra quem quer coisas grandes, assim, tipo, claro, não diminuindo a coisa que as outras pessoas querem, sabe? Sim, Mas a gente sabe que tem coisas que exigem mais da gente. com Um exemplo que o certeza. Davi falou agora da medicina, sabe? Tipo, eu não faço distinção da importância, por exemplo, de um médico e de um, sei lá, um cara lá que vai fazer uma faculdade de administração. Qual a diferença, cara? Os sonhos são individuais, tá ligado? O cara da administração, o cara quer Sim, fazer isso aí, é isso aí. Tu quer fazer medicina, é medicina. Só que a gente sabe que o cara da medicina ele tem que correr muito mais que o cara da administração. com certeza. Então tu tem que ter uma disciplina diferenciada, cara. É complicado. Eu sou um cara chato, irmão, com esse negócio. Eu tenho minha rotina todo dia, cara, eu fico louco quando eu não passo. E eu também não durmo. Eu já perdi essa mania também. Se tu aí quer medicina, tu tá estudando igual um retardado, irmão, 3, 4 meses tu não dorme mais, filho. E quando Entendeu? entrar, então, os caras falam Nossa, que entrou. Nossa, A quando, única coisa que tem na tua vida é a tua família e o curso, tá? não, quando tu entra é uma loucura, cara. Na medicina eu não sei porque eu não faço, mas tipo assim, eu tenho 4 coisas que fazem a minha rotina diária. 5, na verdade. Eu tenho a faculdade, que todos os dias eu tenho que estar vendo coisas da faculdade, né? Estar estudando, fazendo Uhum. minhas coisas. Eu tenho o meu período de estudo para concurso público, bem extremamente importante, não abro mão por nada. Eu tenho a minha função no MBL, que também é o dia inteiro de pauleira, não tem, tipo, cara, eu já tô virado a 2 noites já, com coisa do MBL, é gravando vídeo, é escrevendo matéria, é isso, é aquilo. Sim, é muito conteúdo, né? Bastante. Aí eu tô estudando, eu tô fazendo 2 cursos também, que é um de francês e o outro de comunicação não verbal e microexpressões faciais. Muito legal, muito legal. E eu ainda faço musculação todo dia, irmão. Porque se eu não fizer, eu não durmo. E de onde é que Sim. tu tira tempo, assim? Tipo, eu tenho 24 horas no dia. Tu parece que tem umas 32. Então, cara, eu não tiro, entendeu? Que nem, tipo, foi ontem, quando começou essa história da ocupação. Cara, eu peguei esse negócio da ocupação, era 10 horas da noite. Bom, eu passei a noite inteira escrevendo matéria sobre isso aí. Aí chegou isso das 10 horas até as 8 da manhã, porque a gente tem o jornal do MBL, que é o MBL News. Aí tu vai lá, tu Uhum. escreve a matéria e tu posta. Cara, eu escrevi a matéria, no outro dia de manhã, às 8 horas, eu gravei o vídeo. Aí deu problema no vídeo, teve que gravar de novo, gravei mais um. Aí depois eu peguei, fui almoçar, fui estudar, estudei todo esse negócio todo de novo.
Aí quando ele chegou, tipo, era 1h da manhã, eu tinha mais coisa do MBL pra fazer de novo, fui mais uma vez fazer coisa, eu tive que revisar o roteiro do vídeo, porque eu falei uns negócios que não podia, porque tem essas coisas aí de candidato e tal, e tem umas babaquices, tipo, tu não pode falar que o cara é candidato, ele tem que ser pré-candidato até dia 26. E se tu não faz isso, toma processo eleitoral. Aí, Nossa. chegou hoje de manhã, aí, tipo assim, não, chegou 8 horas, eu tô morrendo de sono, cara, mas eu tenho coisa pra fazer ainda. Sim. Peguei e dormi até das 8 até as 11 horas, porque eu também não queria pegar meu tempo mais ainda com isso, porque eu tinha que acordar, gravar o vídeo de forma certa, passar pro pessoal do MBL fazer as edições, porque não sou eu que faço, né? E eu ainda estava preocupado com poder dar uma estudada em algum tema ou outro para vir aqui fazer um debate legal com vocês. Então, tipo assim, mano, eu tô viradaço, tá ligado? Então não é muito questão de ter tempo, não. E tem coisa que eu não fiz ainda hoje. Tipo, hoje eu não estudei nada dos cursos ainda e nem treinei. Então, o negócio é doido. Hoje eu paro de novo, tipo, quase 1h da manhã, mas morto também, né? E Olha, é costume, então, cara. acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos que a gente pensou, inclusive muito mais conteúdo que a gente pensava. Acho que a gente já passou de 1 hora de podcast. Não sei se os meninos querem falar alguma coisa. Eu queria agradecer ao Gabriel estar aqui com a gente, foi uma experiência muito, muito foda, assim, sabe? A gente aprendeu muito com ele, eu tirei umas dúvidas que eu tinha sobre MBL, as posições, sabe? Muito interessante, só agradecer mesmo a ele. Pô, eu É que que agradeço vocês, cara. Pra mim é muito importante estar aqui hoje, é, porque vocês têm contato com muita gente que eu conheci também. sim, exatamente. E vocês fazem um trabalho muito legal. Eu falei com o Davi sobre isso. Fiz um comentário lá, porque, cara, eu gosto muito de incentivar trabalhos novos, como o de vocês, que propõem coisas importantes, sabe? E, tipo, de verdade, obrigado mesmo por ter me convidado. Então, valeu. Eu queria agradecer pelo grupo, mais uma vez, por toda essa disponibilidade, todo esse conteúdo também que vai ser passado adiante, né, para quem está nos escutando. Então, muito obrigado de verdade pela disponibilidade, por ter vindo aqui falar um pouco com a gente, ter tirado um pouco do teu tempo, tanta coisa aí que tu anda fazendo. Não, capaz, cara. Então é isso. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais aí, quem está ouvindo, @agregapdc. Esse áudio aqui vai sair no Spotify, vai sair também lá no YouTube, para quem quiser acompanhar. Tudo @agregapdc, ou no YouTube, agrega_pdc também. Pode acompanhar lá. Nosso perfil no Instagram também, Perfil no Instagram também, HPDC. Entra lá, @agrega_pdc. na bio tem o link de todas as nossas redes Vai estar o sociais. link, vai estar o perfil também aqui do Gabriel, para quem quiser dar uma olhada lá no trabalho dele. O MBL também, bem importante, bem interessante. Aproveita e já Então, dá um follow lá pra gente, né, pô? Não vai custar nada. lógico, não custa A gente nada, tá aqui rapidinho. só pra agregar, pô. É assim, né? Só aproveitar o espaço aí pra falar pro pessoal mesmo que tá a fim de saber um pouco mais. Cara, entra nas redes do MBL, procura no Facebook lá, MBL Porto Alegre, procura no Instagram MBL Porto Alegre, tem o MBL RS também, que é uma coisa muito mais regional, muito mais próxima da gente. A gente vai estar sempre postando os vídeos lá e, meu, vale a pena, de verdade. E aquela coisa, gurizada, sempre que vocês quiserem fazer aí, vamos lá, entendeu? Só chamar que o negócio, assim, eu tenho minhas coisas pra fazer, mas eu gosto dessas paradas, cara. Eu curto de verdade. Pode deixar. Mas é isso aí mesmo, gurizada. Obrigado por hoje. Então é Obrigado isso. pra quem assistiu Muito também. obrigado. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu de verdade. Não esqueça de acompanhar nas redes sociais. E tchau!